Mas, pastor Naldo, nós estamos aqui com a doutora Tatiana, seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada por ter aceitado o convite de vir aqui, esclarecendo para as famílias, para as pessoas que estão em casa, sobre família, pastor Naldo, sobre família. Que maravilha, né? E vamos começar perguntando para ela o que é abandono afetivo. Pois é, pastora, bom dia. Abandono afetivo é um instituto novo do direito, que a jurisprudência já vem trabalhando com ela, ou seja, os julgados, né, já vem reconhecendo o abandono afetivo. Só que ela ainda é um projeto de lei que já está há 10 anos no Congresso, que ainda não foi aprovado. Mas os juízes já vêm reconhecendo o abandono afetivo. E o que seria o abandono afetivo? O abandono afetivo é quando o pai ou a mãe, ou ambos, deixam de prestar aquela assistência moral, aquele cuidado nos momentos difíceis, aquela atenção, ser pai e ser mãe mesmo, na questão da afetividade, não na questão só material, né? Não só em relação à pensão ou valores ou sustentabilidade, mas sim na questão do amor propriamente dito, né? Claro que o juiz julgando, ele não vai forçar o pai ou a mãe a amar o próprio filho, porque isso, infelizmente, a lei ainda não consegue fazer, não é? Mas existe esse projeto de lei no sentido de tornar isso um crime, um ilícito penal e um ilícito civil. Como ilícito civil, já existem julgados nesse sentido. Então, já existe, por exemplo, condenação de multa diária por pai que não vá visitar o filho. Já existe indenização, né, por danos morais para o pai que deixa de ir nos jogos de futebol da escola, né, que deixa de ir nas reuniões escolares. Então já existe essas condenações, só que os juízes fazem uma interpretação bem extensiva da lei, porque na verdade ainda não existe uma lei dizendo que isso é um crime, né? Está lá ainda tramitando, já foi aprovado no Senado e está indo para a Câmara dos Deputados, mas sabe como é que é, né, pastora? Muitos políticos só aprovam aquilo que, né, tem interesse político, aquela jogada política, né? E esse projeto do Crivella, né, que saiu do Senado, já está na Câmara, mas ainda não saiu de lá, infelizmente. Mas os tribunais entendem que é possível, sim, você ser condenado pelo abandono afetivo que você ocasionar ao seu filho, né? Mas, doutora, como que consegue provar isso? Como que a pessoa consegue provar que aconteceu essa situação de que houve esse abandono? Pois é. Para isso existe um leque, né, de meios probatórios. Desde o próprio depoimento da criança, que muitas vezes eles, através de psicólogos, eles têm muita dificuldade de se expressar, né? Mas aí existe uma equipe multidisciplinar que vai trabalhar com essa criança, vai trabalhar com essa família, e aí ali vai conseguir aferir que realmente existe um abandono afetivo a essa criança, que realmente ela está sentindo a falta do pai, que a maioria das vezes tem ele como um herói, né? E sente essa necessidade, quer estar perto, não quer nem o dinheiro, não quer nem a indenização, quer que ele esteja lá. Então, por isso também, esse projeto visa também, de repente, tornar até um crime que, de repente, assim, force o pai a entender a importância da participação dele na vida desse filho. Da né? presença. Da presença dele, exatamente. Porque o pai tem que participar, né? Não basta ajudar, ele tem que participar, né? O pai e a mãe. Então, existe sim esse projeto de lei. Uma das formas seria o depoimento da própria criança, através dessa equipe multidisciplinar que consegue retirar esse depoimento, né? Então é o depoimento da própria criança. Existem outras formas também, às vezes a própria professora fala, olha, tá vindo sujinho, tá vindo sem escovar os dentinhos, tá vindo todo despenteado, né? Então, depoimento da professora, depoimento de vizinhos, olha, ele não vem aqui, ele fica no portão esperando o dia do pai chegar e o pai vem bêbado, mal conversa com ele, etc. Então, existem várias formas, sim, através de testemunha e essa equipe multidisciplinar, como eu disse, tá? É uma situação muito difícil, né, pastor Naldo? Você imagina. A criança, ela quer só a presença, né? Parece tão pouco, Parece tão pouco, né? E às vezes nem esse pouco se consegue dar, né, pastor? Pastor Naldo.
Eu confesso que eu fiquei feliz que existe esse projeto de lei. E eu estou aqui até me propondo depois a senhora me passar mais informação a respeito, que eu quero fazer um estudo e tentar ajudar de alguma forma. Que a gente tem parceiros lá que pode estar ajudando, né, pastora? Sim, com certeza. Eu queria me colocar à disposição depois para mim estudar mais sobre o assunto, ver o que a gente pode fazer, porque é uma coisa que interessa a todos nós, né? Um projeto maravilhoso, eu achei um projeto maravilhoso. Doutora, deixa eu fazer uma colocação aqui, assim, no caso, porque tem pais que não só foram embora, mas que o corre-corre do dia a dia, as coisas vão acontecendo e vai deixando que de lado a criança, a rede social também, que leva muito tempo às vezes na rede social, e o filho, né, quando você olha, já fez várias coisas dentro de casa, que você para e diz assim, meu Deus, né? Parece que passou um furacão dentro de casa. Isso também leva com que se enquadre nisso aí, daquela coisa de você deixar a criança, ela se cuidando ali sozinha, em relação cabe esse também? Cabe, também é uma forma de abandono, porque é a atenção também, né? Às vezes você fica o dia inteiro trabalhando, aí chega em casa, você vai para o celular ao invés de ficar com o seu próprio filho, né? Também é uma forma de abandono afetivo. Existem outras formas também, que hoje já está previsto na legislação, que é, por exemplo, a alienação parental. Essa já tem lei aprovada. O abandono afetivo não. O abandono afetivo, ele ainda é um projeto de lei a ser aprovado, né? O projeto de lei 700 de 2007. Depois, se vocês quiserem, até deixa anotadinho. E agora, esse tipo de abandono também porque você tem que dar também a atenção, né, necessária. Não adianta só você só dar a alimentação para a criança, dar um teto para ela morar, dar brinquedo, mas você não interagir com ela, até porque isso vai atrapalhar até na escola mesmo, porque ela não desenvolve, porque a escola fica 4 horas com a criança só, né? As outras 26 horas, né? O resto do dia todo com o pai e a mãe, e eles precisam estar ali presentes na vida daquela criança, desenvolvendo a fala, a cognição, né? Educando assim, né? Em outros sentidos, não é só no ABC, não. Educando para a vida social, a vida religiosa, né? Com certeza, pastor Naldo. Interessante que o significado que a criança pode se sentir abandonada dentro do próprio lar, né? Sim. É o que tem mais acontecido hoje no nosso dia a dia, né? É interessante que leva para a gente, nos nossos lares, despertar para isso. Porque, como a doutora disse, é uma coisa que vai afetar com certeza no desenvolver dessa criança. Ela vai ser uma criança que ela acha que é normal não ter contato com as pessoas. Que o que mais acontece hoje no nosso dia a dia é isso, né? Trabalhamos muito, dedicamos muito nossas carreiras, nosso tudo, e nossa família vai ficando de lado. E eu refleti bastante sobre isso, que eu fiquei uma semana longe do meu filho, que tem 3 anos, e a gente assim, sente uma falta louca. É uma coisa que o coração não dói. O Joel é médico, vai ficar rindo de mim. Mas assim, aquele termo que a gente usa, o coração dói sim. Dói. O coração dói sim. E às vezes a gente perde esse momento que a gente está junto, a gente vai, sim, não é o meu caso, estou usando como exemplo, mas muitas pessoas que estão ali presentes não valorizam isso. Com certeza. Mas é muito importante, sim, a gente tem que estar dando todo cuidado, todo carinho, toda atenção. Criança precisa de atenção, né? É verdade. O mais interessante é a atenção que a gente tem que estar dando a eles. Doutora, e o que é essa alienação parental? A alienação parental, ela é mais comum do que a gente imagina. Sim, eu vi essa frase. É um nome diferente, né? Fiquei pensando o que é, em palavras fáceis de entender. Se você pudesse falar em duas palavras, seria o quê? Alienação parental é
lavagem cerebral. Lavagem cerebral. A criança, ela sofre uma lavagem cerebral. A mãe começa a falar, porque o seu pai não presta, porque o seu pai não vale nada, porque o seu pai não põe dinheiro dentro dessa casa, porque não sei o... Então, isso faz com que a criança crie uma animosidade muito grande em relação ao pai dela. Aí o pai vai perder a autoridade, o pai ele não vai ter mais possibilidade de colocar limites a essa criança vai estar totalmente desautorizada em relação a esse pai. Então, isso é alienação parental. Então, você faz uma lavagem na cabeça da criança e a criança pega aquilo ali. Eu sofri lavagem cerebral quando meus pais se divorciaram, né? E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo já sofreram ou fazem até inconscientemente. Com certeza. Né? E não prestam atenção, porque existe ex-marido, existe ex-esposa, mas não existe ex-mãe e ex-pai, né? Verdade. E a alienação parental, essa lei, é a Lei 2.318, perdão. A Lei 2.318 de 2010, ela traz esse instituto como uma forma de proteger a criança e proteger também o pai ou a mãe do agressor, né? Então, e às vezes ambos são. A maioria das vezes, né? Ambos são. O pai e a mãe são agressores. Eles se agridem e colocam a criança nos problemas deles, né? Incluem a criança nos problemas domésticos, no problema do casamento. Pessoal deles, né? E ao invés de separar aquilo, não, eu tenho a esposa, né? A esposa e eu tenho a mãe. Então, eu não posso tratar as duas pessoas como a mesma para o meu filho, né? Meu filho não tem que entender o que eu estou passando, o que eu estou sofrendo, os meus problemas, o que escolheu, os meus problemas sexuais, conjugais. A criança não precisa saber disso, ela não tem nada a ver com isso. Então, essa legislação veio proteger a criança, né? E proteger essa relação. Então, é um crime. É um crime não, é uma contravenção, né? Porque está no Estatuto da Criança e do Adolescente, então é um ilícito. E você pode exigir, o juiz pode determinar a limitação da convivência, se ele perceber que aquilo está trazendo um malefício para a criança. A criança está, por exemplo, você está perdendo a sua autoridade de pai. O juiz pode limitar as visitas da mãe, se você tiver a guarda dela. Entendeu? Há restrições que podem ser determinadas por conta disso. Para tentar salvar, né, aquela relação, né, de pai e filho, tentar proteger, né, aquela relação de pai e filho, de alguma forma. Seja ela de forma coibitiva, né, proibindo, né, ou seja ela de forma reparatória, através da devida reparação indenizatória. Tá? E interessante que isso traz um reflexo na vida da criança, na adolescência. Traz, com certeza. Recentemente um rapaz me chegou para mim e falou, pastor, eu queria um conselho. Eu falei, pois não, querido. Como que encaixou esse depoimento que a senhora falou? Ele tá a fim de namorar com a moça, mas tem medo de ser reflexo daquilo que a mãe sempre falou que o pai, eu não quero ser o meu pai para ela. Aí eu falei, não é assim. Sempre acontece isso com a gente, né? As pessoas vêm nos pedir conselho. Interessante, como é que fica o reflexo na adolescência da pessoa? Fica marcado, né? Fica uma marcado. Coisa que pode ser evitada, não pode ser evitada? Interessante. Doutora, falando sobre família, quando chega aquela família que tem vontade de adotar uma criança, casal não pode ter filho e quer adotar uma criança, quem pode adotar? Na verdade, a partir dos 18 anos, qualquer pessoa pode adotar, seja ela casada, solteira, de uniões homoafetivas, qualquer pessoa pode adotar, né? Agora, o que ela precisa fazer? Fazer um cadastramento, né? Aí ela vai passar por uma entrevista, ela vai ter um apoio todo psicológico para isso, ela pode... Através desse cadastro, ela vai passar por uma série de entrevistas, ela vai ter que preencher alguns critérios psicológicos, né? Então, você não precisa ser rico nem milionário para adotar uma criança. Basta você preencher todo o cadastramento, não ter nenhuma contravenção penal, algum crime, né? Ter a sua vida pregressa toda correta, né? Não ter sofrido nenhuma
nenhuma sanção penal. E aí você pode fazer um cadastro e passar por essa entrevista. Aí você pode se considerar grávida. Aí é só aguardar a chegada da criança. E nesse cadastramento, você vai escolher o sexo, você escolhe a idade. Só que assim, infelizmente, todo mundo quer bebê do olho azul, né? Branco. E de preferência menina. Então, aí por isso que tem mais famílias querendo adotar, aliás, mais crianças a serem adotadas e muitas famílias querendo adotar, e essa conta não fecha, né? Porque eles montam um estereótipo muito fechado, né? Muito pequeno para conseguir fazer a adoção. E aí o que nós conseguimos ver, né? O que nós vemos é um número muito grande de meninos acima de 5 anos para adoção sem um lar. Doutora, e por que tanta demora para conseguir adotar?